Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje nós vamos falar sobre gráficos de movimentos. Representar as grandezas em gráficos nos permite entender melhor o que acontece no movimento. E os gráficos possuem propriedades e a sua leitura correta permite que nós saibamos muito mais sobre o movimento. Então, vamos a ela. A representação gráfica de uma grandeza, ela faz parte da linguagem matemática, assim como o conceito de função. Então, nós temos representação gráfica é uma linguagem matemática, e isso é feito através das funções temporais, das funções que dependem do tempo, ou seja, das funções horárias de movimento, como a que a gente tem para o movimento retilíneo e uniforme. Vejamos um gráfico de posição em função do tempo. Observem que a curva em azul, a reta, ela mostra que, à medida que o tempo passa, a posição cresce. Então, esse é o comportamento que nós chamamos de linear, é uma reta crescente. Reta crescente, o fato de ser reta significa que a variação é linear, então nós temos um MRU. Então, se um gráfico de posição por tempo é uma reta, então ele é um MRU. Se a reta é crescente, ele é um MRU progressivo. Como assim? Um MRU onde a posição aumenta no decorrer do tempo. A velocidade é positiva. Como é que nós calculamos, como é que nós sabemos que essa velocidade ela é positiva? É porque a velocidade é a taxa de variação da posição no tempo. Como essa taxa de variação ela me mostra que a posição cresce ao longo do tempo, então a gente diz que ela é uma variação positiva. E se a gente olhar melhor, a gente vai ver que a velocidade ela está relacionada à inclinação dessa reta. A gente diz que a velocidade é a tangente do ângulo de inclinação dessa reta, o ângulo alfa que aparece na figura. Esse ângulo alfa é tomado em relação à direção horizontal, em relação à direção do eixo do tempo, que aí representa a direção horizontal na figura. Então, vejamos bem, como calcular essa velocidade? Se a gente pegar um intervalo desse gráfico, por exemplo, quando a posição variou de 20 até 30, nós vamos ter um ΔS. A esse ΔS está correspondendo um ΔT, um intervalo de tempo. Isso quer dizer que aquele deslocamento escalar ΔS ocorreu dentro de um intervalo de tempo de 3 segundos. Então, observando o gráfico, nós podemos ver o quê? Que a velocidade ela está relacionada a essa curva. Para movimentos lentos, o ΔS é pequeno, enquanto o ΔT é um pouco maior. Então, essa relação entre ΔS e ΔT acaba sendo a tangente do ângulo de inclinação. É o cateto oposto, que seria o ΔS, sobre o cateto adjacente, que seria o ΔT. Cateto oposto sobre cateto adjacente é o que nós definimos na trigonometria como tangente. Então, a gente diz que a velocidade é a tangente do ângulo de inclinação da reta. É o seu coeficiente angular. Veja bem, pessoal, essa é a propriedade principal de um gráfico de posição por tempo. Então, se eu fosse calcular essa velocidade, observe que no gráfico eu posso ler que o ΔS é de 50 menos 20, porque é a posição final menos inicial, dentro daquele intervalo que eu escolhi, e o ΔT correspondente é de 3 segundos. Isso me dá uma velocidade de 10 metros por segundo. 50 menos 20 dá 30, 30 dividido por 3, 10 metros por segundo. Se nós considerarmos que a posição inicial é 20 e a posição inicial é onde a reta começa aqui, quando o tempo é zero, por isso S0 é a posição quando o tempo é zero. Se nós considerarmos que a posição é 20 metros e que a velocidade é 10, nós podemos montar a função horária desse movimento como sendo 20 mais 10t. É a função que descreve a reta, é a função que descreve o comportamento do movimento. Por isso, representação gráfica, linguagem matemática, funções temporais. Então, trata-se de um MRU progressivo,
com função horária S igual a 20 mais 10t. Né? Se considerarmos um movimento retrógrado, né, nós teríamos um gráfico onde, ao passar do tempo, à medida que o tempo passa, a posição decresce. Mas o raciocínio seria exatamente igual ao anterior. Né? Nós teríamos uma função horária, só que agora com uma velocidade negativa, né? E nós teríamos ainda um MRU, porque trata-se de um comportamento linear, uma reta, só que decrescente. Então, reta decrescente implica que é MRU, porém retrógrado, com velocidade negativa. Né? Mas o raciocínio continuaria sendo o mesmo. Né? A velocidade continuaria sendo ΔS por ΔT e a velocidade continuaria sendo a tangente do ângulo. Né? A inclinação da reta está relacionada à velocidade. Considerando, então, um intervalo de tempo, nós teríamos um ΔS, né, correspondente, e a inclinação seria o ângulo alfa medido em relação ao eixo do tempo, né, ao eixo horizontal. Né? Da mesma forma, nós veríamos o quê? Que a velocidade ela se calcula da mesma forma. Né? Nesse caso, considerando o intervalo de 3 segundos, nós teríamos um ΔS correspondente de 70, né, para 40. Né? Então, o ΔS seria a posição final menos a inicial. Observe que a posição final é menor do que a posição inicial, porque ele está decrescendo. Né? Então, é 40 menos 70. Dividido por 3, isso me dá uma velocidade de menos 10 metros por segundo, uma velocidade negativa. Né? Assumindo que a posição inicial é de 70 metros, nós poderíamos, então, montar a função horária S igual a 70 menos 10t. Então, a função horária me mostra uma velocidade negativa, um movimento retrógrado. É isso. Um segundo tipo de gráfico, né, é o gráfico da velocidade em função do tempo. O gráfico de velocidade em função do tempo ele pode ser representado por um movimento progressivo, e nesse caso a velocidade é positiva, ou pode ser representado por um movimento retrógrado, e nesse caso a velocidade é negativa. Então observe que a curva em azul está acima do eixo do tempo, né? Indicando valores positivos de velocidade, enquanto que a reta vermelha está abaixo do eixo do tempo, então ela está indicando que a velocidade é negativa. Então nós temos movimento progressivo à esquerda, movimento retrógrado à direita. E aí, como observar esse gráfico, né? Então observe que a velocidade não varia ao longo do tempo, isso quer dizer, à medida que o tempo passa, a velocidade permanece constante. Então, isso mostra um gráfico característico de MRU. Tanto faz o da direita quanto o da esquerda. Né? A propriedade importante nesse gráfico de velocidade em função do tempo, é que a área abaixo da reta, abaixo da curva, porque poderia não ser uma reta, poderia não ser um MRU, e mesmo assim a propriedade valer, é que a área abaixo da curva ela é igual ao deslocamento ΔS do móvel. Né? Então, a área é igual ao deslocamento. Né? Bom, que área nós estamos falando? Bom, considere então um intervalo de tempo. Né? E qual foi o deslocamento nesse intervalo de tempo? Então, se eu considerar um intervalo de tempo entre 1 e 4, são 3 segundos. Né? E então eu estou falando daquela área em amarelo, né? Bom, nesse caso, a área é um retângulo, né? Então é base vezes altura. Observe que a base, ele é um ΔT, né? Ele é um intervalo de tempo. E a altura é o próprio valor da velocidade. Então, você tem que a área é ΔT vezes V, é base vezes altura. Mas ΔT vezes V é o próprio ΔS. Né? Então, essa área, uma vez calculada, ela é o deslocamento do móvel. Tá, e para o gráfico que mostra um movimento retrógrado?
Seria a mesma coisa. Você tem a área, base vezes altura, e você tem, então, o deslocamento. Não importando se a velocidade é positiva ou negativa. A área sempre é igual ao deslocamento. Então, vamos a um exemplo. Esse exemplo diz que um automóvel faz uma viagem em 6 horas e sua velocidade escalar varia em função do tempo, aproximadamente como mostra o gráfico. Nesse caso, a velocidade escalar média do automóvel na viagem é qual? Né? Pergunta-se. Então, observe que no tempo de 0 até 2, né, nas duas primeiras horas, a velocidade foi constante e de 30 km por hora. Por outro lado, de 2 horas, entre 2 horas e 3 horas, o móvel permaneceu parado. Por quê? Porque a velocidade dele é zero. Se a velocidade é zero, ele está parado, né? E de 3 a 6 horas, ele se moveu com velocidade de 60 km por hora. Muito bem. Então, como que nós vamos calcular a velocidade média desse automóvel? Bom, a velocidade média é o deslocamento total dividido pelo tempo total. Mas qual foi o deslocamento total, né? O movimento ele pode ser dividido em 3 partes, de forma que entre 2 e 3 o deslocamento é zero, porque ele está parado. Então nós temos, na verdade, duas partes, né? As 2 primeiras horas e as 3 últimas horas, né? Então, lembrando que a área é igual ao deslocamento total, né? Eu posso calcular as duas áreas, as áreas dos intervalos em que ele esteve em movimento, né? Mas que áreas são essas? É essa área, que vai de 0 até 2 horas, e a área que vai de 3 a 6 horas, né? Calculando essas áreas, nós vamos ter a base vezes a altura, né? Então, no primeiro caso é 2 vezes 30, mais a segunda área, que é a base, que é de 3 para 6, né? Então tem que fazer 6 menos 3, dá 3, vezes a altura, que é 60. Né? Então eu fiz um intervalo ali de tempo, né? Que dá a base da área 2. Fazendo essas contas, nós vamos ter na primeira parte 60 km, na segunda parte 180 km, fazendo um deslocamento total de 240 km. O tempo tem que ser o tempo total, né? Porque é uma velocidade média. Então eu pego o intervalo, o deslocamento total pelo tempo total. Então essa velocidade média resulta em 40 km por hora. E assim terminamos o exercício. Nosso segundo exemplo fala sobre 2 veículos, né? Identificados como 1 e 2, percorrem a mesma rodovia e suas posições variam com o tempo conforme o gráfico a seguir. Determine o instante do encontro dos veículos. Então, observe que o veículo 1 ele parte da posição inicial 0, né? E em 3 horas ele percorre 60 km, né? Isso está claro ali no gráfico, né? E o veículo 2, ele parte do 300 e em 3 horas ele chega ao quilômetro 270. Então, observe que a reta crescente do veículo 1 significa movimento progressivo, que ele, conforme o tempo passa, a posição dele vai crescendo. Enquanto que o móvel 2, ele decresce a sua posição ao longo do tempo. Então, conforme o tempo passa, a posição vai decrescendo, né? Então, um veículo, está indo no sentido positivo, no sentido crescente, o outro veículo vem em sentido contrário, no sentido decrescente. Em algum momento dessa trajetória, em algum momento de tempo e ao longo dessa trajetória, eles vão passar um pelo outro, né? E é exatamente isso, ele quer saber o instante em que ocorre o encontro, o instante de tempo, depois de quanto tempo um veículo vai passar pelo outro, né? Como resolver isso? Observe o seguinte, as velocidades são as inclinações, então dá para a gente determinar as velocidades. Eu tenho as posições iniciais, então eu posso determinar as funções horárias de movimento de cada um dos veículos. Vamos a isso? Então, olha só. Para o veículo 1, a posição inicial é 0. Ele parte do 0.
Então, a velocidade dele, a velocidade 1, vai ser os 60 km, dá para ler no gráfico, né, em 3 horas. Então, a velocidade dele é de 20 km por hora positivos, né? Bom, sabendo a posição inicial e a velocidade, eu posso montar a função horária, né? É uma reta, é um MRU, então S de 1, né, a posição do carro 1 é 0 mais 20t, onde 0 é a posição inicial, 20 é a velocidade e t é o tempo ao longo do qual o movimento está acontecendo. Já para o veículo 2, a posição inicial é 300 km. A velocidade dá para determinar, né? Observe que ela é negativa, é a posição final menos a inicial, né? Então, velocidade é ΔS por ΔT, posição final é 270, posição inicial é 300, e isso vai me dar um número negativo, né? Então, a velocidade é de menos 10 km por hora, né? Posição inicial 300, dá para eu montar a função horária. Então, a função horária do veículo 2 é 300 menos 10t. Bom, e agora? Agora eu quero encontrar o tempo, né, o instante em que ocorre o encontro. Para que dois móveis se encontrem, é condição necessária que eles estejam na mesma posição da rodovia, que estejam na mesma posição das suas trajetórias, num mesmo instante de tempo, né? Um vai passar pelo outro, né? Então, a condição é que a posição de um seja igual à posição de dois. Isso é o que nós chamamos de condição de encontro. Para você encontrar uma pessoa, você tem que estar no mesmo lugar que ela, né? Não exatamente no mesmo lugar, mas na mesma posição em relação à trajetória, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar as funções de posição, né? Então, o posicionamento, né, o encontro vai ocorrer quando a posição dos dois forem iguais. Então, ali no gráfico seria o cruzamento das retas, né? Então, igualando as funções horárias, né, nós temos 0 mais 20t igual a 300 menos 10t. Eu igualei as funções porque essas posições têm que ser iguais. E as funções são os que nos dão as posições. Isolando o t, né, passando o t para lá, o 10t fica positivo, soma com 20, fica 30t igual a 300. E nós temos um tempo de 10 horas. O que significa isso? Depois de 10 horas que eles partiram, nessas condições dadas pelo gráfico, eles vão se encontrar. O exercício não pediu, mas dá para determinar também em que local, em que posição eles se encontram, né? Então, é só jogar numa das equações e você vai ver que eles vão se encontrar na posição 200. Né? No quilômetro 200, ambos vão se encontrar depois de 10 horas. Então é isso, terminou o exercício. Obrigado pela atenção. Chamo a atenção para que vocês façam as tarefas associadas a esta aula. Esclareça dúvidas pelos canais disponíveis e até breve.